Sejam todos bem-vindos à nossa página. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Eu estou muito feliz por estar de volta e por poder partilhar a santa palavra de Deus com cada um de vocês. O nosso tema é o sangue de Jesus. Irmãos, há algo que Deus nunca tratou como comum: o sangue. Desde o princípio, o sangue carrega vida, carrega justiça, carrega redenção. E quando chegamos à cruz, entendemos que o sangue de Jesus não é apenas um símbolo, é o fundamento da nossa vitória. Amém. Meus irmãos, hoje não estamos a falar de religião, estamos a falar de vida e libertação e transformação real. Porque há uma verdade que precisa de ficar clara. Você não reina na vida pelos seus esforços. Você não vence pelo seu mérito. Você reina por meio de Jesus Cristo e somente Ele. Amém. Meus irmãos, vamos para o livro de Romanos. Romanos 5, 17. Eu leio a palavra do Senhor. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, entre tudo que Jesus nos deu, existe um elemento poderoso, essencial e inegociável, que é o sangue. Amém. Meus irmãos, no livro do Êxodo 12, Deus fala com um povo escravizado, um povo sem forças, sem esperança e sem futuro. O Israel não tinha como se libertar sozinho. E Deus não pediu esforços. Deus não pediu estratégias. Deus não pediu méritos. Deus deu uma instrução simples.
mais poderosa. A Bíblia diz: o sangue será por sinal nas casas onde estiverdes. Amém. Irmão, presta atenção nisto. O sangue não era para os egípcios. O sangue não era para que o povo sentisse. O sangue era para Deus ver. Amém. A Bíblia diz: quando eu ver o sangue, passarei por cima de vós. Amém. Meus irmãos, isto muda tudo. Não era sobre o quão forte era o povo. Não era sobre quão digno alguém era. Era sobre o sinal. Amém. Irmão, o sangue fala por você. Quando você não tem mais nada para apresentar, o Cordeiro em Êxodo 12 não era o fim da história. Era uma sombra. Séculos depois, quando Jesus aparece, algo poderoso acontece. Ele se torna o cumprimento perfeito. Jesus é o Cordeiro. Jesus é o sacrifício. Jesus é o sangue derramado. Amém. Meus irmãos, naquela noite no Egito, um cordeiro morreu. O sangue foi aplicado. A morte passou por cima. Na cruz, Jesus morreu. O seu sangue foi derramado. A condenação perdeu o poder. Amém. Meus irmãos, o que aconteceu em Êxodo foi físico. O que Jesus fez é eterno. Deus disse algo extraordinário. Este será para vocês o primeiro dos meses. Pensem nisto, irmãos. Eles ainda estavam no Egito. Eles eram escravos. Mas Deus já estava mudando o calendário. O sangue não apenas protege. O sangue reposiciona. O passado perde autoridade. A história antiga perde o controle. E o novo tempo começa. Onde há sangue, há recomeço. Amém. Meus irmãos, naquela noite, o anjo da morte passava pelo Egito. Mas havia
uma diferença clara. Casas com a marca do sangue estavam preservadas. E casas sem a marca do sangue foram atingidas. Isto não era cultura. Isto não era posição. Isto não era aparência. Era o sangue. Irmãos, isto revela algo profundo. Nós não vencemos a morte, o pecado, a opressão, as trevas, por nós mesmos. Só vencemos pelo sangue. É por isto que o pecado não pode nos dominar. A condenação não pode nos condenar. E o inimigo não pode nos destruir. Porque existe um sinal sobre nós. Amém? Meus irmãos, a Bíblia diz: somente Jesus e o seu sangue tem um lugar central na redenção. Amém? Irmão, se você ignora o sangue, você ignora o fundamento. Se você não entende o sangue, você não entende a redenção. Você não entende a graça. Você não entende a vitória. Amém? Meus irmãos, o sangue não é um detalhe, mas sim é o caminho. Meus irmãos, naquela noite no Egito, tudo dependia de uma decisão. Não importava quanto tempo eles estavam escravizados, quantas gerações haviam sofrido, qual impossível parecia. É escolher aplicar ou não aplicar o sangue. Quando a marca do sangue estava lá, Deus passava por cima. Hoje não é diferente. A pergunta não é: você é forte? Você é digno? Mas sim, a pergunta é: o sangue está sobre a sua vida? Porque quando a marca do sangue está, a morte, o juízo não te toca. E um novo tempo começa. Amém? Meus irmãos, o sangue de Jesus ainda fala até hoje. E quando ele fala, tudo muda. Agora, meu irmão, me escute com atenção. Naquela noite no Egito, havia apenas
duas categorias de pessoas. As que tinham a marca do sangue e as que não tinham. Não importava se eram boas pessoas, se eram morais, se tinham boas intenções. Se não houvesse sangue, a morte entrava. O silêncio naquela noite, a tensão no ar, as famílias dentro das casas. E Deus disse: quando eu ver o sangue, não era quando você sentisse o sangue. Não era quando você entendesse o sangue. Não era quando você merecesse o sangue. É quando Deus visse o sangue. Amém. Meu irmão, hoje, talvez, Deus, você esteja ali a me assistindo, carregando culpas, vivendo preso em círculos, tentando, lutando, mas não conseguindo, cansado, esgotado por dentro. Oh Deus! E você tenta resolver com teus esforços. Mas hoje Deus está dizendo: deixa o sangue falar por você. Amém. Yes. Oh, obrigado, Espírito Santo. Oh, merci, Jesus. Merci, Jesus. Irmão, talvez você tenha feito coisas que ninguém sabe. Talvez você carrega uma dor que nunca compartilhou. Talvez você pense: Deus não pode nem vai me aceitar assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus não olha para o teu passado. Ele olha para o sangue. Amém. Meus irmãos, o Jesus, ele não morreu por acaso. Cada gota do seu sangue jorrado tinha um propósito. Cada ferida carregava o seu nome. Cada dor era substituição. Ele tomou o seu e o meu lugar. O juízo que viria sobre você caiu sobre ele. A condenação que era sua foi colocado nele. Meus irmãos, assim como no Egito, há uma decisão a ser tomada. Aplicar o sangue ou não. Isto não é automático.
não é por tradição. Isto não é porque você nasceu em um lar cristão. Isto é uma escolha pessoal. E se hoje você entende que precisa de Jesus, que precisas deste sangue, que precisas de um novo começo, então não endureça o seu coração. Porque o sangue ainda fala. Ele está dizendo: ainda há perdão, ainda há recomeço, ainda há esperança. Amém. Meus irmãos, aqui terminamos com o nosso tempo. O sangue de Jesus. Amém, amém.